transmissão aqui ao vivo, e hoje direto aqui da igreja da Cidade Dutra, da rua Jardim Melo Viana, número 100, o qual teve hoje uma turminha que estava aqui hoje orando, né, nesse lugar. E é muito bom saber que as pessoas estão aqui nessa mesma intenção. Só um pouquinho, gente. A intenção de continuar essa obra. Esse ministério. Eu ando percebendo. Eu tô procurando um louvor aqui, gente, que eu quero cantar com vocês. Chega. E eu percebo que a turma que está aí trabalhando nos grupos, tanto de criança quanto adolescente, está com o mesmo pique, o mesmo desejo de fazer as coisas. Ai, gente, hoje eu estou um bagalho. As coisas acontecerem para a obra de Deus. E eu vim aqui, a Sandrinha está ali, a gente veio trazer, o aparelho que ficou pronto da igreja, mantimentos para o domingo, dá tudo certo lá na Igreja do Recanto, né? Que o trabalho continua. Então deu uma adiantada no serviço. Hoje foi um dia certo lá. Desculpa, gente. Hoje foi um dia bem assim, corrido, acho que para todo mundo, né? Mas sinceramente eu estava bem assim para Deus. Ó, tá até meio batidinha de tanto que eu chorei, gente. Chorei na presença do Senhor e eu falava assim: ai Deus, se o Senhor não me ajudar, quem poderá me defender, né? E eu estava assim naquela luta toda. De repente Deus dá aquela abertura de portas, né? Todas as portas que estavam batendo estavam bem fechadas no dia a dia, né? Nas coisas do dia a dia. E de repente o Senhor foi abrindo as portas. Daí eu chorei, gente, de pensar que o Senhor, Ele é tão misericordioso e ainda Ele cuida da gente. Ele ainda tem esse carinho de nos tratar muito bem. Deus é maravilhoso. Então, aí quando Ele resolve, eu choro também, porque de gratidão que Ele tem resolvido todas as coisas e Ele é Deus. Vamos cantar mais um juntinho? Às vezes eu fico pensando o que seria de mim se não fosse esse amor. Seria uma vida sem rumo, sozinho perdido no mundo, sem saber quem sou. Meu sorriso não tinha alegria, perdido sozinho eu vivia no mundo a vagar. Sem Jesus eu não existo, só agora eu vejo isso e voltei pra te falar. Onde andei, não pude encontrar felicidade. Em teus braços encontrei a liberdade. Voltei pra te dizer que eu te amo. Jesus, a minha vida de engano deixei. Às vezes eu fico pensando o que seria de mim se não fosse esse amor. Seria uma vida sem rumo, perdido sozinho no mundo, sem saber quem sou. Meu sorriso não tinha alegria, perdido assim eu vivia no mundo a vagar. Sem Jesus eu não existo, só agora eu vejo isso e voltei pra te falar. Onde andei,
paz a todos que estão aí. Sandrinha, Samuel, Kleins, Ju Arruda, Lucelena, Maria Marcolina. Quem mais está por aí? Quem está mais por aí? Vai dando aí o seu recadinho. Glória a Deus. Tem uma irmã chamada Rodrigues, Vanilda Rodrigues. A Irislene Rocha. Beijinhos pro Victor. Aleluia. Quem mais está por aí? Estou passando pela Dutra. Lembrei dos cultos de quarta-noite. Jô. Bastante lembrança aqui, viu? Muitas lembranças boas. Estou por aqui, Ju. Glória a Deus. Quem mais está por aí? Quem mais está por aí? Pastor Mário Sato, que estava aqui hoje com o pessoalzinho. Glória a Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Gente, hoje eu só sei dar glória a Deus. Porque as lutas, elas são tão ferozes. Quando dá aquela apaziguada, né? A gente só sabe dar glória a Deus. E você percebe que o ser humano, ele tem um probleminha sério, né? Essas coisas não dão certo para as pessoas. Elas são tendenciosas a culpar alguém. Sempre assim, alguém é culpado. É o marido, é a esposa, ou é o colega, o filho, a mãe, né? Todo mundo culpa alguém na vida. E é muito interessante que, como pastora, as pessoas têm essa mania. Quando as coisas não dão muito certo na vida deles, eles começam a querer culpar o pastor, a pastora, o irmão da igreja, pelas coisas que não ocorrem. Mas tem situações, gente, que não é da gente, é de Deus, né? Não tem como. Deixa eu dar um beijão aqui para Simone Ravaiani, o Jonatas Ramieri, a Nadima que está chegando. Por exemplo, hoje, gente, eu estava batendo em várias portas e todas elas eram não. E foi onde eu comecei a chorar de manhã e eu fui procurando. Era uma situação que precisava. E de repente eu estava bem chorando mesmo e Deus abriu, tenta essa última porta, né? Tenta mais essa porta. E eu fui meio sem esperança de conseguir que essa porta abrisse para mim, né? E quando eu cheguei, a porta foi se abrindo, né? Ela falou, mas tem certeza que você pode fazer? E a porta foi se abrindo, né? E quando a porta se abriu mesmo, que eu até já falei para vocês que eu chorei muito depois, quando eu entrei no carro, o Senhor falava assim ao meu coração, né? Pelas obras dele, pelas obras, falava bem forte ao meu coração. Ainda bem que eu não deixei as outras portas se abrirem, não é? Eu te trouxe até aqui. Olha, eu te trouxe num lugar melhor para que a porta se abrisse. E eu fiquei assim tão faceira de ver que Deus estava cuidando de mim. O cuidado de Deus é muito especial na vida da gente. Então, quando essa última porta que Deus permitiu que eu batesse, ela se abriu, e eu olhei e vi que ela era 1000 vezes superior aos outros lugares, era totalmente diferente dos outros lugares, e eu fui assim me emocionando muito, sabe, gente, por ver que todas as outras portas fechadas, na verdade não era azar. Todas as outras portas fechadas era Deus, que Ele não queria que eu entrasse por elas, né? Ele tinha coisas melhores. E assim é na nossa vida, não só nesse sentido, mas em todos. Paz, Fabiano, seja bem-vindo, queridão. Maria Aparecida também. E muitas vezes a gente fala, ai, eu tô muito azar. E a gente tem essa coisa que certas situações na vida da gente se repetem. E quando algo se repete, ficando semelhante ao que nós já sofremos na vida, é muito comum a gente já falar assim, aonde eu errei, Senhor me perdoa, legal, até aí tudo ok. Mas daí a gente já começa a ir para aquele lado assim, olha, eu estou sem proteção, as coisas estão dando tudo errado, o inimigo está aí em cima da minha cabeça, né? A gente tem, cada um tem uma frase derrotativa, como eu tenho. Mas se a gente está servindo a Deus e está crendo, por mais fraquinho que nós sejamos, mas nós estamos crendo que Ele está com as asas dele sobre as nossas vidas, por que a gente não crê que não é azar? Não são faltas de possibilidades, não são portas se fechando porque é sempre tudo igual. Não estamos voltando ao passado, não tem nada a ver. Na verdade, são situações que Deus está manipulando, mas nós somos ansiosos, tanto é
Porque Jesus há 2000 anos atrás, né, ou mais, ele deixou ali relatado uma frase que hoje tem muito mais a ver com a nossa sociedade do que eu creio que tinha na sociedade, talvez no tempo de Jesus, eu não sei, não estava lá para saber, mas a nossa, eu garanto, e que é a ansiedade. Não vou negar que já faz parte da nossa natureza pecaminosa ter ansiedade. Não vou negar que eu já nasci ansiosa, tá, gente? Eu mal sabia fazer conta, eu ficava fazendo as contas quando eu tivesse tantos anos, quantos anos minha mãe teria, meu pai teria, que a vida passava muito depressa. Eu já era um pouquinho ansiosa. Só que a gente percebe que hoje é comum na nossa sociedade o medo, a ansiedade, o pânico, o acelerado, principalmente para nós que vivemos no estado de São Paulo, em São Paulo em especial, na grande São Paulo. Aqui é muito rápido as coisas, aqui a gente tem que se locomover muito rápido, aqui a gente tem que se manter muito rápido, aqui a gente tem que fazer tudo muito rápido e a gente esquece que Deus muitas vezes nos desacelera. Às vezes Ele acelera, mas às vezes Ele também nos coloca para outras situações. E a gente está aqui naquela pilha que tudo tem que ser do nosso jeito, tudo tem que ser da nossa maneira, e de repente Deus permite um break na nossa vida, de repente Deus permite um acontecimento. E como falar que um acontecimento ruim, mesmo sendo ruim, está debaixo dos cuidados de Deus? Como falar que algo ruim na vida da gente ainda tem Deus, propósitos e mudanças e bênçãos? E é muito complicado. Então eu estou falando assim, eu sei que muitas pessoas têm passado por muitas lutas e quando já está perto de ganhar uma guerra, está perto de ganhar uma batalha, é muito comum a gente recuar pelo medo, pelo sentimento de inferioridade, pela constância de desprezo que as pessoas dão, pela falta de sabedoria para lidar. Então é muito comum a gente não entender que Deus está trabalhando. E como Deus trabalha na nossa, paz Stephanie, paz Yuri, como Deus trabalha na nossa intimidade com Ele. Às vezes eu falo, as pessoas já ficam assim achando, nossa, a pastora é tão errada, por isso que ela fala tanto, coitada da pastora, né? Não, gente, a situação é que eu enxergo o que está acontecendo, o que Deus está fazendo, e não só na minha vida, mas de muitos. E Deus, Ele dá certas brecadas na gente, Ele dá certas mudadas. A gente fala, mas eu não tenho mais por onde mudar, eu não tenho mais aonde me entregar para Deus. É muito comum a gente falar, eu não tenho mais por onde ser transformado. Queridos, quando você não tiver mais por onde ser transformado, eu garanto para vocês que vocês serão recolhidos por Deus. Então, enquanto nós estamos aqui na Terra, tem muita coisa para ser transformada no nosso coração. Bem, além da ansiedade, algo que eu vejo muito na sociedade nossa hoje é o ego. O ego do eu falei, tá falado, eu disse, aí eu vi. Você pode perceber que o inimigo, ele faz isso no coração de cada um de nós. Eu falei, eu sabia que eu tinha razão, e a gente tem essa mania, sabe? Até que um dia a pastora Cláudia, ela chegou bem e falou assim, como eu gostaria de não ter razão. Ali quando ela usou essa frase comigo pela primeira vez, ela usou muitas vezes com a igreja, ali já eu parei e fui tentando entender o que ela estava tentando me falar. Depois vieram situações difíceis na minha vida, as quais eu fui entendendo aquilo que a pastora Cláudia estava falando. Como eu desejo estar errada. Por exemplo, queridos, quando você desconfia que alguém que você ama está te traindo, como você deseja que aquilo seja errado?
que você não esteja certo. Lembra de algo aí na tua vida difícil, complicado, que você desejaria muito, você viu que estava tudo errado, você viu que as coisas não estavam dando certo, você viu que podia entrar numa falência, que as pessoas estavam más, uma doença, uma enfermidade, de repente vem ali a confirmação que você estava certo. Como você e eu desejamos, principalmente, vou falar por mim, na maioria das vezes, como eu gosto de estar errado, como eu gosto de falar, ai, Senhor, me perdoe, eu julguei, ai, eu não estava vendo, Senhor, eu pensei errado, porque a autorrazão nos leva à destruição. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, quando a gente tem muita certeza que as coisas são assim, acabou, o signo, até a gente escutou esses dias alguém perguntando para um amadinho nosso aqui, qual é o seu signo? Eu achei ele muito inteligente, foi o professor Rodrigo. Uma mocinha chegou e falou para ele, qual é o seu signo? Porque ele é diferente, ele é tudo, mais gênio assim. E eu fiquei esperando que ele ia responder, ele falou chocolate. Naquela hora eu admirei a velocidade da capacidade de não errar com Deus. Porque qualquer um iria falar, eu sou isso, eu sou aquilo, E por exemplo, o signo, ele te prende. Eu até acredito que Deus separou astros, que Deus separou épocas, períodos, que as pessoas acabam ficando muito semelhantes, culturas, natureza. Você vê como a sociedade hoje é muito parecida um com o outro. Mas falar que uma pessoa daquele signo vai ser sempre assassino, uma pessoa daquele signo vai sempre gostar de viajar, é encarcerar pessoas. Isso é encarcerar pessoas para não deixar viver a nova criatura. Eu não estou falando que é porque realmente é uma realidade, mas a nossa mente comanda a nossa vida. Então quando fala, por exemplo, que um signo ele é mais romântico, a pessoa não está nem sentindo nada, ela vai criando que ela é romântica, ou vai vivendo aquele clima, e quando Deus permite outras situações dela viver uma realidade de um amor verdadeiro e não sofredor, ela vai estar encarcerada. Então, para mim, signo é um cárcere, onde prende a personalidade de pessoas inteligentes, capazes, para não ter uma outra vida. Aí pelo signo você percebe que o diabo ele cria cárceres na nossa mente, cárceres na nossa convivência. Satanás ele cria situações que nos deixam aprisionados. E é incrível como o Espírito Santo ele trabalha em nosso favor. Queridos, se tem uma parte de Deus que são três em um, mas essa parte de Deus que deveria ser aplaudido da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, é o Espírito de Deus. Porque, por exemplo, quando a gente convive muito perto um com o outro, a gente não sabe quem falou o quê. É muito comum, esses dias até eu brinquei, Sandrinha, foi você ou fui eu? Eu falo, fulano, foi você ou fui eu que falou? Porque a gente vai convivendo muito perto. E eu percebo que também no trabalho, eu faço um trabalho bem sutil por detrás das pessoas, para que a obra continue, para que os grupos continuem, para que o culto continue. Então as pessoas já não estão nem percebendo que é eu que estou ali trabalhando por detrás, e é maravilhoso, porque é Deus que está sendo glorificado. Então hoje eu estava pensando, porque a gente deixa tudo armado, eu deixo tudo armado mesmo quando eu não estou, e eu estava pensando, o Espírito Santo passa isso comigo, passa isso com você, porque Ele faz o tempo inteiro coisas de maneira sutil que nós não enxergamos. O Senhor prepara amizades que nós não enxergamos, que é Ele quem está preparando, e de repente fala, eu sou o cara mesmo, eu sou uma pessoa comunicativa, e a gente deixa de ver que na verdade quem faz por nós é o Espírito Santo, quem nos dá essa comunicação é o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo vai lá e trabalha para a gente conseguir algo mais barato, e a gente sai, eu luto mesmo, eu consigo mesmo mais barato, e a gente esquece que é o Espírito Santo.
Porque se não fosse Ele, gente, quando o Espírito Santo Ele dá um tempo e deixa a gente andar com as próprias pernas, a gente bate a cara na parede achando que é uma porta. Mas quando o Espírito Santo Ele manifesta em nós a presença dEle, é como se saísse uma névoa dos nossos olhos, é como se saísse um tampão dos nossos olhos. A gente começa a enxergar coisas que a gente não enxergava, a gente consegue falar com pessoas que a gente nunca falava. Quando o Espírito Santo Ele age através de nossas vidas, é maravilhoso, e a gente ainda fica com o nosso ego, volto a falar do ego, com orgulho, inflamado. Se eu não fizesse, se eu não falasse, se eu não fosse. Queridos, se o Espírito Santo não interferir nas nossas ações, nós que já vivenciamos a palavra de Deus, a graça do Senhor, estaríamos como todas as pessoas desse mundo aí fora, vivendo o comum, vivendo o que todo mundo vive. Mas quando o Espírito de Deus Ele manifesta-se através das nossas vidas, e nas nossas vidas, na nossa vida você percebe que há um clarão no mesmo ambiente que você está, parece que clareia. Olha, é incrível a ação do Espírito Santo. Eu vim trazer as coisas e na minha cabeça a igreja estava bem escurinha, bem pequenininha, bem pobrezinha, sabe? Quando eu entrei pela porta da igreja, eu não vi uma igreja pequena, gente, eu vi uma igreja grande. Eu vi uma igreja clarinha, eu vi uma igreja bonita, aconchegante. Então, por quê? Porque o Espírito de Deus tira a névoa dos nossos olhos. Assim também é no casamento. Você começa a enxergar aquela pessoa carinhosa que está do teu lado, amorosa, meiga, que é provedor ou provedora. Você começa a olhar com aquela implicância, como se a pessoa fosse menor, como se a pessoa fosse mais feia, como se a pessoa não tivesse o cheiro bom que você sempre gostou, como se a pessoa não servisse para a tua vida e estivesse atrapalhando. E na verdade, quando o Espírito de Deus manifesta-se num relacionamento, num casamento, você começa a olhar para sua esposa, para o seu esposo, para a sua família, com os olhos de Deus, e você começa a ver em jardins que antes não existiam, jardins abençoados. Você começa a vivenciar a tua vida por outro ângulo. E que medo que eu tenho quando o inimigo já vai espremendo o meu cérebro, sabe? Porque ele vai apertando com sofrimentos, com realidades semelhantes aos traumas do passado, às realidades que eu já passei no passado, com o ministério mesmo. E daí eu falo, nossa, agora eu estou aqui na mesma situação, ainda sem a Clau, sabe? E porque a gente vai enxergando as armações do diabo, a gente vai enxergando, né? É nítido. Só que enxergar não quer dizer que a gente está vendo as atitudes malignas, os pensamentos maus, as forças demoníacas. Não quer dizer que enxergar tudo isso tem que diminuir o meu cérebro de crer em Deus. Eu tenho que enxergar tudo isso, e você também, o que está acontecendo no mundo espiritual, mas manter a confiança e a alegria que o Senhor está à frente de tudo. A pastora Cláudia, ela sempre falava isso: Kelzinha, não deixe o diabo roubar de você a alegria, a fé, a confiança que Deus está no comando. Então, e não vou negar para vocês, quando a gente se desesperava, a gente perdia. E é muito perigoso quando a gente anda em turma. É maravilhoso estar em comunhão, mas ao mesmo tempo é perigoso. A comunhão é maravilhosa, mas ela é perigosa, porque na comunhão a gente pode às vezes se juntar para ir para baixo. A gente pensa que está se juntando para reerguer, para edificar, mas na verdade a gente se junta e começa a diminuir a mente do outro, né? Nas rodinhas, nas conversações, nos WhatsApp, né? E daí a gente tem que dar aquela despertada. Ei, peraí, né? Um desperta o outro, um começa já a puxar para o ritmo da oração, da força do Espírito Santo. Então a luta, ela é constante, mas quando nós clamamos pelo nome de Jesus, vem essa clarificação. O Senhor clareia a nossa mente, o Senhor expande os nossos sentimentos, o Senhor nos faz enxergar além das frases, além das publicações das pessoas, além de um sorriso. Porque enganoso às vezes é um sorriso,
né? Quantas pessoas, elas estão na frente de todo mundo sorrindo, para mim, eu vou falar para mim porque eu tô me usando de exemplo, tá, gente? Então as pessoas estão ali sorrindo, pastora, pastorinha, aquela coisa toda. Quando dá aquele off assim que ninguém tá vendo, e eu bato os olhos na mesma pessoa que estava glamourizando a minha vida, aí eu bato e vejo aquele olhar de contenda, de inveja, de dúvida, e daí eu já entro em combate dentro de mim. Por quê? Muitas vezes o sorriso, o elogio, até é verdadeiro, mas o inimigo depois endurece o coração. O inimigo vai lá, endurece o pensamento da pessoa, não deixa a pessoa seguir em frente naquilo que estava vendo. A admiração fica tão grande às vezes, que torna-se um problema. Que a pessoa começa já a sentir-se inferior ou superior, quem é a pessoa. Aí a gente não pode deixar se levar nem para as coisas ruins e tampouco também pelas boas manifestações. E quem faz com que a gente anda em segurança, estabilidade, só Deus, gente. Porque a nossa natureza é instável. Ah, não, eu sou uma pessoa estável, até um certo ponto. Até não chegar no teu trauma, até não chegar no seu dodói, até não chegar na sua ferida, até não chegar nas pessoas que você ama. Então nós somos pessoas que parece que estamos preparados de alguma maneira para servirmos a Deus, mas estamos preparados para estar no meio do povo, conviver, mas não, gente. Quem nos prepara todos os dias é o Espírito Santo. Eu não posso negar para vocês. Todas as pessoas que eu vi já completa na alma, eu vi partir para o Senhor. Todas as pessoas, inclusive até o missionário, gente. O meu pai era uma pessoa eu acho que ele tinha bastante síndromes, né? Que hoje chama de burnout. Na época a gente não sabia de nada e ele tinha bastante variações. E um dia a pastora Clau, já contamos isso em live e em culto, nós morávamos numa casa de 25 metros de distância, um quarto do outro, dava uns 20 metros, 25. E eu acordei pela manhã e chorando, e a minha mãe acordou, a gente se encontrou no meio da casa e a gente tinha tido o mesmo sonho, que nós orávamos, e de dentro do peito do meu pai saía espíritos, sabe? E ele ia andando pela escada, que nós morávamos num sobrado, pela escada, e ele gritava e urrava e saía espíritos de dentro dele. E foi interessante, gente, que ali o Senhor deu forças para que nós duas continuássemos orando em favor da vida dele, incessantemente. Às vezes dava vontade de até matar, mas a gente orava muito. A pastora com muito mais sabedoria, muito mais capacidade do que eu, muito mais. E até que ele foi liberto, gente. Ele foi liberto dos traumas, daquilo que não contava, do que feriu o coração dele, o orgulho, né? O orgulho. E quando ele foi liberto mesmo, a pastora Clau sabia. Ela falava assim, Kelzinha, ele parece... Eu me apaixonei pelo seu pai de novo, olha que bonito. Eu tô mais apaixonada por ele, é como se eu tivesse encontrado ele agora. Eu falava, ai mãe, que coisa, você sempre amou ele. Mas ela falava, não, eu tô apaixonada por ele. E era tão interessante, gente, que meu pai tinha uma mania, quando ele estava perturbado, de colocar uma blusa em cima da outra, mesmo sendo calor, e punha chapéu, e punha boné. Ele ficava meio que empacotado, sabe? E de repente, quando ele foi liberto mesmo, ele começou a colocar as roupas que a minha mãe achava bonito nele. Aquelas roupas joviais, mais novo, mais homem, né? Não um velhinho. E ele pegava e colocava só as roupas mais bonitas que a minha mãe gostava. E ela chorava, porque Kelzinha, eu vou perder o papai. Ela falava bem assim, eu vou perder o papai. Mas não é pra nada não, é pra morte, ela sabia. Então quando o Senhor vê que as pessoas estão 100%, Ele carrega, gente. Ele carrega. Mas pensou a gente ser carregado sem estar 100%? Pensou nós sermos tirados dessa vida por uma circunstância e não estar preparado? Hoje eu
estava indo para a mesma região ali onde eu fui pela última vez com a pastora Clau. Era a mesma área ali, né? De vez em quando eu preciso ir por lá. E aonde ela era a clínica que ela morreu, agora é um prédio enorme, a Deodora ali, Sampaio, o Adolfo Pinheiro. É um prédio enorme, construíram em 4 anos um mega prédio. E eu lembro que ela brincava que aonde eu passava se destruía a escola, não ficava história nenhuma da minha vida, né? Porque aonde eu saía construía prédios, desde que eu nasci. E quando eu olhei para aquele prédio, nem a calçada onde ela passou pela última vez estava mais, porque eles estavam refazendo justamente hoje. Eu lembrei e falei, aonde você passou, mãe? Pensei comigo, erguei um monumento, né? A última vez. E ali, gente, eu voltei para aquele último dia com a pastora Clau, assim, bem forte, porque era uma tarde ensolarada, muito sol, uma tarde muito bonita que parecia uma outra tarde como as outras, que ela estava com dor, mas eu estava acostumada que minha mãe sempre saía de todas as situações. E era uma tarde que estava tão calor, muito calor. Mas quando a pastora morreu, que eu gritei tanto, chorei tanto, eu tive que ir no carro terminar de chorar, gritar, e eu tive que pegar uma blusa porque eu tremia de frio. O que eu quero falar para vocês, gente, que aquele dia que é mais corriqueiro, que é mais comum, pode acontecer de tudo. Quando você já está esperando a morte de alguém, quando você já está esperando um prédio cair, né, gente? Você já está esperando um desastre, um assalto. É uma coisa, mas as coisas, elas mudam a vida da gente. É naquele dia que é comum. Por exemplo, foi um sábado comum quando caiu aquele prédio em cima do nosso. Era uma terça comum quando a pastora Clau partiu para o Senhor. Era um sábado comum quando encontramos meu pai ali morto. Queridos, é num dia comum que a gente pode perder tudo. Então que nesses dias que parece que é comum, que nada de ruim pode acontecer, que nada pode mudar na nossa vida, que nós possamos estar assim, ligados em Deus, porque hoje eu senti o cheiro do lugar, hoje eu senti a temperatura, hoje eu podia escutar a voz dela no cérebro, né, gente? O cérebro, ele é uma máquina incrível, incrível. Eu podia lembrar cada frase, cada situação. Ainda eu conversando com o médico enquanto ela infartava, e aquilo me doeu muito, sabe, gente? E era um dia comum. E hoje eu pensei justamente isso, um dia comum. E é nos dias comuns que a gente tem que buscar a Deus. Ah, pastora, você não estava buscando? Estava, gente. Mas Ele fortalece. É num dia comum, gente, que você pode perder, pode ganhar, pode mudar. É num dia comum que as coisas acontecem. Paz, Manuel, saudade já. Então, que cada dia comum seja para o Senhor. Tem gente que precisa de um grande evento para buscar a Deus. Não, gente, é no dia comum, é num culto comum. Sabe aquele cultinho comum? Ele pode mudar uma história de uma vida. Aquela reunião que a gente não dá nada, ela muda a situação, porque de repente uma reunião de quarta de oração, ela chegou num dia comum. Aquele cultinho do sábado que ninguém às vezes dá nada, mas ele chegou num sábado comum e transformou o que ia ser tragédia em bênção. Ah, pastora, mas Deus não impediu. Impediu. Mais mortes nós subimos com Jesus, Ele impediu. Em 7 de outubro, Ele impediu, de 2023, Ele impediu mortes. Sabe, gente, dias comuns pode ter uma grande guerra no mundo espiritual que a gente não enxerga. Então busca o Senhor. E nessa quarta-feira comum, que você está aqui comigo, eu com você e o Espírito Santo sobre nós estamos mudando alguma coisa. No mundo espiritual está tendo guerra.
No mundo espiritual está tendo batalha. Aonde você menos imagina, o Senhor está te defendendo agora. Aonde você menos espera, o Senhor está restaurando. Aonde você menos espera, Deus está agindo. E daí você pode falar: pastora, eu sou um pecador. Jesus falou bem claro: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mas o Senhor, Ele pede para que a gente tenha o quê? Perseverança naquilo que Ele nos deu. Não cometer os mesmos erros. E se tem um erro que a gente comete e volta a cometer várias vezes ao dia, é não confiar que Deus está no comando da nossa vida. Se tem um erro que nós passamos a cada momento, é quando nós interferimos com a nossa falta de fé naquilo que o Senhor está proporcionando para a nossa vida. Obrigada, Rosângela, que está aí de novo. Deus te abençoe. Alzira. Então, que nessa quarta-feira comum, Deus possa estar falando ao teu coração. Com aquele hino que parece comum, mas é de Deus. Porque diz a palavra do Senhor que quando Saul estava perturbado no espírito, chamavam Davi para que tocasse a sua harpa. Cada nota que Davi tocava ali, os demônios ficavam amarrados. Em algum momento até manifestou-se o poder da adoração a Deus em forma de música. O poder da adoração a Deus em forma de música. É incrível, gente. Porque Jesus também, quando ele ia ser preso e crucificado, a palavra diz que ele cantou antes com os seus discípulos. Porque em cada nota que nós cantamos, as cadeias se abrem, os grilhões se quebram. Cada nota que nós cantamos e declaramos que só Ele é Deus, o inferno perde e o Espírito Santo age sobre as nossas vidas. E eu vou cantar junto com você um hininho bem antigo, mas que mexe com o coração da gente. Já refúgia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vida, mas se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Cante aí do outro lado. Glória, glória, aleluia. A batalha já soou, Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos,
querido, que a tua vida seja abastecida de bênção, que a glória e a majestade de Deus seja sobre o teu entendimento, que tudo que o inimigo quer arrastar você para ser a velha criatura, que quer me arrastar para ser uma velha criatura, que fique agora repreendido em nome de Jesus Cristo, e toda obra do inferno, toda obra do pecado, da imundícia, da miséria, da destruição, fique agora amarrada em nome de Jesus Cristo, e vença o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que tudo que edifica, que salva, que consola, seja sobre a vida de cada um de nós, que as misericórdias de Deus se estenda, que a vitória do Senhor seja sobre a nossa casa, sobre a nossa vida financeira, sobre o nosso ministério, que Deus abençoe todas, subimos com Jesus, que Deus abençoe todos aqueles que caminham ao nosso lado, que o Senhor abençoe a nossa família, que o Senhor abençoe a nossa nação, aleluia, que a glória e a majestade de Deus esteja sobre a vida de cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E graças a Deus, graças a Deus. Ó, gente, já tô com um público aqui, tá? Sandra, e chegou o Augusto, quase a gente morreu quando ele entrou. Aleluia. Que o Senhor seja louvado, aleluia. E daí você passa o restante da semana assim: domingo é Santa Ceia, domingo é Santa Ceia, sábado tem culto, vou convidar alguém, domingo é Santa Ceia, e vai se enchendo do Espírito Santo, aleluia. E vai assim: vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou chegando na vitória, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou chegando na vitória, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou chegando na vitória, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou chegando na vitória, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Um beijo no coração de todos. Vocês querem falar alguma coisa, gente? Então, um beijo no coração de todos e até a próxima live, se assim Deus permitir. E sábado, vamos nos unir, porque juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Então, sábado, vem pro culto, traz mais alguém, empurra mais alguém pro culto de sábado. Ah, mas domingo é ceia, e daí? Domingo é domingo, gente, eu posso nem estar viva. Então, vamos aproveitar o sábado como se fosse o último da nossa vida. Um beijo no coração de todos e fiquem na santa e bendita paz.